Tela branca. Lei Paulo Gustavo. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Em um ateliê, uma mulher branca de cabelos loiros ondulados até a altura dos ombros. Tem olhos verdes. Usa óculos de armação azul e uma blusa preta de mangas curtas. Quadros de arte naif com representação bidimensional de pessoas e lugares em cores vibrantes. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Eliette Tordin. Além das conversas. Varanda com jardim e um cachorro salsichinha marrom. Folhagens pendentes e flores coloridas. Algumas estão em vasos de cabeças de bonecas coloridas. Em uma cozinha, a mulher corta fatias de laranja e conversa com um homem de pele clara, cabelos grisalhos, óculos, camiseta azul. A mulher e mais 4 pessoas fazem uma refeição em torno de uma mesa. O cachorro também está sentado em uma cadeira. No ateliê, ela toma um café em uma xícara marrom. Bom, é aqui que quase tudo acontece. Eliette Tordin. Que é um espaço que eu tenho. Pintora naif. Está sempre montado. Na hora que me dá aquela inspiração ou aquela vontade de pintar, aí venho para cá. E aqui que é a maior parte, né, da inspiração, da execução acontece. Aqui essa obra está em andamento, ela vai se chamar Santana. Então eu tenho esse processo de criação que, como é uma pintura muito detalhada, e antigamente eu fazia todo o fundo, depois ia dando, né, os detalhes, só que eu cansava muito, né? Então agora eu já venho trazendo o quadro pronto. Então tá faltando algumas coisas, mas é esse o meu processo de execução. O dia que eu tenho vontade de pintar, eu venho, e principalmente quando eu tenho alguma coisa, alguma exposição marcada, coisa assim, então aí eu me empolgo, aí eu chego aqui no ateliê às 6 horas da manhã, saio normalmente às 7 da noite, desço, almoço rapidinho e volto. Aí sempre uma pausinha para o café, uma pausinha para, né, fazer um alongamento, porque você acaba ficando com dor no corpo, né? Porque fica muitas horas, a gente se distrai, o dia passa e... Mesa com bisnagas de tintas e pincéis. A arte naif é uma arte muito pouco conhecida. Ela era, né, no início, ela era chamada de primitivismo. Então as pessoas muitas vezes olham para a pintura achando assim, mas isso é coisa de criança, né? Isso é uma pintura sem valor, né? E na verdade ela é uma pintura como todas as outras, né? Ela é um estilo como todos os outros, só que é uma forma de se expressar, né? Uma forma livre de se expressar, porque eu não tenho preocupação com perspectiva, eu não tenho preocupação com detalhes de cor, né? Então as minhas cores são cores puras, eu posso fazer isso, é o que eu tenho vontade de fazer, né? E infelizmente ela é pouco conhecida e por isso muitas vezes sofre preconceito. Só que eu tenho oportunidade, né? Muitos convites para exposições. Logo quando eu comecei a pintar, em 1998, antes de fazer a minha primeira exposição, eu fui convidada para participar do Salão de Arte Contemporânea de Campinas. E assim começou minha trajetória nacional. O ano passado tive uma exposição individual, também com 42 obras,
no espaço do Memorial de Arte Adélio Sarro, que foi uma exposição muito bacana, teve uma visitação assim enorme das escolas municipais de toda a região. Foi um projeto bem bacana, onde as escolas puderam levar, né, as crianças, e eu estive lá presente na maioria delas, contando a história da pintura, mostrando para eles, contando historinhas de livro, e foi um trabalho bem interessante, bem bacana, onde assim o estilo foi muito divulgado, porque a maioria das crianças também não conheciam. Então, uma coisa assim bem bacana para poder divulgar, né, a arte, divulgar o trabalho. A primeira tela branca que eu pintei, eu olhei para ela e imaginei ela pronta, né? Hoje em dia, a minha inspiração vem no cotidiano. Então, eu vou fazer um passeio, eu vejo uma plantação de café, né? Então, aí eu imagino, o cafezal em flor, imagina que coisa mais linda. Aí eu pesquiso, assim, algumas imagens de como é um cafezal em flor. Daí, dentro da minha paisagem imaginária, eu vou e faço, né, esse trabalho. E muitas vezes, assim, alguma paisagem que eu vejo, e vejo a paisagem linda, maravilhosa, alguém me fala assim, ai, nossa, tem época do ano que isso fica cheio de girassóis. Eu falo, nossa, imagina isso cheio de girassóis. Aí eu olho para a tela branca e imagino ela cheia de girassóis. Aí eu faço acontecer. Dentro da minha imaginação, acaba se tornando a realidade dentro da obra. Chama ele aí com O Dumbo, vem cá, nenê. Dumbinho, vem. Pode pôr o café. Pega ele no colo. Ela pega o cachorro Salsichinha no colo. Esse aqui é o Dumbinho. Ele tem olhos pretos e redondos, Ele, o focinho e as orelhas toda longas. vez que eu subo pro ateliê, ele vem, ele tem o lugarzinho dele, ele fica ali, ou ele fica em cima ali da cama, ou ele vem aqui atrás da minha cadeira. Enquanto eu tô pintando, ele fica junto comigo o tempo todo. É só ele ver que eu tô subindo pro ateliê, ele vem atrás. Eliette, na varanda, observa uma paisagem verde. Olha, a minha arte está sempre acontecendo. Eu não me preocupo com o estilo, nunca me preocupei, porque é uma coisa que vem de dentro do que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer. Às vezes as pessoas até me perguntam, mas você não se preocupa em, né, sair do estilo? Não, porque eu acho que a arte ela tem que acontecer. Então, são assim, inspirações que eu não sei para que caminho que eu vou, porque as coisas têm que acontecer, né? Aquilo tem que vir, aquela inspiração, de repente ir para algum outro lugar, ver coisas que eu nunca vivi, que nem, por exemplo, eu nunca pintei neve, mas porque eu nunca vi uma neve, né? Então, de repente, sei lá, vou para o Oriente, vejo as coisas lá, falo, agora eu vou começar a fazer uma arte na IFE baseada no Oriente. Eu não sei o que vai acontecer, porque isso tem que ser uma vivência minha, tem que ser uma inspiração que vem, né, para poder tá executando aquela obra. Ela deixa a xícara sobre a mesa e sai. Jardim com vasos floridos. Eliette senta-se em um sofá bege com livros no colo. Eu recebi um convite a princípio da Maria José Tordim, ela é uma escritora, e ela estava contando, ela queria, né, estava fazendo esse livro para contar a história da família Tordim, que chegou ao Brasil em 1888. E daí eles chegaram no porto, né, de Santos, ficaram lá durante a quarentena, que precisava ficar por causa das doenças, né? E daí eles pegaram o trem e vieram aqui para Valinhos. Então, minha família é daqui da cidade desde 1888, quando eles chegaram no Brasil. E ela escrevendo toda a história da família, todas
as pessoas, né, a história das pessoas. E aí ela falou comigo de eu fazer a ilustração da capa, né? Então aí eu pensei, falei, bom, eu preciso Mostra a capa do livro. fazer alguma coisa assim que tem o navio chegando, né, com os imigrantes. Depois pensei no trem, que aí seria assim, que eles vieram, né, eles vieram para cá de trem. E daí pensei, eles vieram para trabalhar com café. Então eu falei, vou fazer uma plantação de café. Depois falei, bom, e depois do café surgiu o figo roxo e surgiu o figo da Índia, que minha família também trabalhou com o figo da Índia na Capuava. Daí pensei nisso, falei, bom, vou fazer uma composição que tenham esses elementos, né? E daí eu fiz esse livro, esse quadro especificamente para ser a capa desse livro, né? Que foi lançado em 2019. E depois disso, ela me convidou para fazer uma ilustração de livro infantil. E aí eu li a história, né? O primeiro foi Os Chapéus da Maricota, que conta a história de uma Folheia o livro. menininha que tinha vários chapéus, e os chapéus, eles tinham poder, né, sobre as pessoas. Então, se a pessoa estava triste, usava um chapéu. Se estava deprimido, usava outro chapéu. Se tinha dor de alguma coisa, usava outro chapéu. E eu li a história e daí resolvi, falei, então eu vou fazer a ilustração do livro e fiz vários quadrinhos, cada um contando uma história do livro, né? Aí ela fez a edição, ficou super bacana. Aí depois surgiu uma outra proposta de fazer um outro livro que era A Conquista de Napoleão. Aí que é a história de um passarinho que é achado no mato por duas crianças, e aí as crianças pegam ele do ninho, né, que ele tinha caído, e levam ele para uma gaiola. E só que ele não se conformava de ter ficado, né, preso na gaiola, e ele piava muito. Aí a mamãe ia lá, levava comidinha para ele no bico, né? Até que os meninos viram essa cena e ficaram comovidos, né? E aí então desenrola a história do arrependimento. Aí eles soltaram o Napoleão e no lugar do passarinho eles colocaram uma pipa, que a gente chamava de papagaio, né, na época. Então, e justo nessa época que o livro ia ser lançado, eu recebi um convite para fazer uma exposição em Roma, na Galeria Lapina, que é uma galeria do Vaticano. E aí eu falei com a Maria José, Maria José, e se a gente levasse o livro e fizesse o lançamento dele na Itália, né? Daí ela aceitou. Aí ela fez a tradução, né, do livro, e a composição foi então uma única tela, que nessa única tela, no meio dessa composição, contava toda a história do livro. Cenas com o cartaz e convite da peça Morte e Vida Severina no Teatro Tuca, foto preto e branco do cenário. Peça teatral. Programa de TV. Cenografia Ferrara. Fotografia da série infantil Vila Sésamo. Acho que é uma experiência, ou se não uma experiência, eu diria que é um momento muito significativo. Ferrara, não é? cenógrafo Porque e amigo de pensar, Eliette. 28 anos atrás, um grupo de artistas da cidade se dispor a não só organizar, mas programar exposições, me parecia uma coisa até fora de contexto. Sobretudo pelo seguinte, eu diria, na origem do título do grupo, Temas e Tendências. Ou seja, quando se pensou nesse título, se pensou na diversificação de linguagens, se pensou na diversificação de concepções, não é? E, nesse momento, nós tínhamos um aspecto que eu considero muito importante,
que era ou que é a pintura primitiva. Estava exatamente nesse momento participando do grupo a Eliette Turdin, uma artista primitiva que, por incrível que pareça, 28 anos, e ela continua com a mesma vitalidade, com a mesma intensidade e uma obra pictórica muito interessante. Eu gostaria de fazer uma observação da seguinte natureza. Se nós pensarmos nos pintores impressionistas que saíam a campo para pegar as impressões, quer seja do seu tema, quer seja do seu colorido, e que serviam de elementos para o processo criativo. O que acontece na obra de um primitivo, a exemplo da obra de Eliette, o conteúdo é um conteúdo da vivência existencial, que está interno, que é interior, não é exterior. E ele é exteriorizado através daquele momento em que ela passa a dialogar com a tela, passa a dialogar com o tema em que ela está trabalhando. Mas isso produto de um universo interior e não exterior. Pelo seguinte, quer dizer, estavam no grupo artistas que eu diria contemporâneos, não é? De que fugia desta contemporaneidade ou dessa expressão o primitivo, não é? E a Eliette, de uma maneira muito, muito pessoal, com muita humildade, se dispôs a mostrar o trabalho. E a minha surpresa foi a intensidade do trabalho, que perpetua até hoje. Eu acho que ela não só cresceu, desenvolveu, mas mantém este fogo, esta interioridade do processo criativo como primitivo. Ou seja, se a gente pensar, a cor, a forma, o conteúdo do primitivo, eu acho que ele transcende todo e qualquer trabalho. Ele adquire um significado muito importante. Quadros de Eliette retratam em cores vibrantes e fortes pessoas trabalhando no campo, paisagem de lago florido com pessoas e cisnes. Marcos Guimarães é um artista completo. Fotos e trabalhos de Marcos Guimarães. É um artista aqui, valinhense, né? Que ele faz pinturas, ele estudou como fazer a tela, como fazer as tintas, como que a obra pode permanecer por muito tempo, como os renascentistas faziam, né? Que são obras que duram. Então, assim, ele aprendeu a fazer da forma que faziam antigamente, né? Então, ele preparava o chassi, ele preparava a tela, dava o acabamento, então assim, e também trabalhava com escultura, ele era um ótimo desenhista, ele fazia, dentro do estilo dele, né, umas composições assim, maravilhosas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Marcos Guimarães. Eu considero ele assim um artista completo. Ele nasceu artista e morreu artista. O Marcos Guimarães foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque apesar assim de quando eu comecei a fazer arte na IFE, eu nunca ter procurado professor, né? Eu quis assim que ele me ensinasse algumas coisas. E aí ele montou um grupo de pessoas e começou a dar aula. E eu apareci lá. Falei, Marcos, gostaria tanto que você me ensinasse a fazer suas nuvens e tal. Aí ele olhou bem para mim e ele falou assim, eu nunca vou te ensinar a fazer minhas nuvens, porque eu não posso influenciar no seu estilo. E aí assim, ele falou, mas eu posso te ajudar com algumas coisas. Então ele me deu noção de composição.
Então, assim, a noção que você nunca, o espectador, ele nunca pode parar a vista num lugar único. Então, você tem que montar uma composição de acordo que ele rode o olhar para apreciar a obra toda. Então, ele deu umas dicas assim do diagonal, ele deu umas dicas do noturno. Os críticos, eles valorizam muito o meu noturno e falam que, assim, que não conhecem nenhum artista naif que tem um noturno tão forte, né? E, na verdade, foi o toque que o Marcos me deu, que para pintar um noturno, você tem que colocar antes na tela, em vez da tela ser branca, a tela tem que ser escura, sabe? Então, eu coloco sombra, já vou dando, assim, os efeitos do que eu quero, né? E aí, por cima, eu pinto o noturno. E é um detalhe simples, né? Mas que faz toda a diferença. Muitas saudades. E respeito. Saudades e respeito pelo Marcos. Fotografia de Marcos Guimarães. Então, a primeira exposição internacional que eu fiz foi em Portugal. Eu recebi um convite de uma galeria e fui com 12 obras. Aí, assim, eu não tinha noção que na Europa eles valorizassem tanto o artista brasileiro. Então, só o fato de eu chegar lá como artista naif brasileira foi a maior divulgação. Veio imprensa atrás de mim, fizeram entrevistas, e porque eles falam que o artista brasileiro, apesar de existir artista naif no mundo todo, que o artista brasileiro ele tem um colorido diferente, porque o nosso céu é mais azul, nossos verdes são mais verdes, então é muito valorizado lá, né? E aí eu fiz a exposição, fiquei lá os dias da exposição, aí antes de eu vir embora veio o convite do governo, que eles me ofereceram assim, fazer uma exposição itinerante percorrendo Portugal todo, até o sul de Portugal, em todos os centros culturais. Então a exposição permaneceu em Portugal por mais um ano, percorrendo os centros culturais. E assim, não é que eu tive que ir atrás deles para conseguir alguma coisa, sabe? Eles vieram atrás de mim fazendo a oferta, né? É uma pena que no Brasil as coisas não funcionam dessa forma, porque é muito importante a arte, a divulgação da arte, ter espaço, né, para poder expor, para poder mostrar, e lá a gente tem esse apoio. Eu acho que no Brasil é uma questão de cultura, a falta de apoio à arte. Então é uma questão de cultura, sabe? Os políticos não dão o devido valor e o artista ele tem que sobreviver por ele mesmo, porque é muito difícil conseguir o apoio, sabe? O incentivo, né? O espaço, tudo isso falta. Eu acredito que é um problema cultural. Eu passeando, né, pela Itália, encantada com a Toscana, porque é um lugar assim maravilhoso, você fica se imaginando lá, você fala, nossa, tem gente que mora aqui, tem gente que vive aqui, aquela paisagem maravilhosa. E aí o guia, né, comentou, né, que tem uma parte lá que da paisagem, ele falou, tem uma época do ano que isso fica lotado de girassóis. Nossa, eu olhei aquela paisagem, eu falei, meu Deus, imagina isso lotado de girassóis, eu preciso pintar isso. E, de fato, quando eu cheguei, foi essa minha obra, que eu fiz questão de fazer, imaginando aquilo tudo cheio de girassóis. Falar, são coisas do cotidiano que me inspiram, né? Mas, na verdade, eu acabo documentando algumas coisas que acontecem, né? Existe uma caminhada da Lua que é feita em Sousas e vai até uma caminhada de 10 quilômetros, né? Sempre na primeira lua cheia do mês. Então, no primeiro sábado da lua cheia.
E aí eu acabei participando algumas vezes dessa caminhada. E aí andando ali, imaginei, falei, nossa, né, é uma coisa muito bacana, esses morros, eu preciso pintar isso, né? E aí eu fiz a Caminhada da Lua, e só que assim, são paisagens, a paisagem em si é imaginária, né? Mas acaba assim documentando uma coisa que acontece aqui na região. Teve uma época assim que, né, teve um alagamento muito grande aqui. Eu fiquei no meio do alagamento, por sinal, meu carro foi levado e foi assim uma coisa, a água subiu 5 metros, né? E aí vivenciando isso, falei, nossa, eu preciso pintar também isso, porque as pessoas destruindo cada vez mais a natureza, você acha que nada pode acontecer e na verdade as consequências são muito graves. Então eu quis pintar essa obra, assim com as árvores cortadas, né, a falta de preservação e a causa do alagamento com as coisas indo embora por esse alagamento. A campanha da Mata Atlântica, eu fui convidada a participar num projeto bem bacana que eles estavam dando mudas e sementes para as pessoas plantarem, reflorestarem, né? Então, incentivo nas escolas, incentivo nos municípios, então, para que as pessoas replantassem áreas que estavam devastadas, né? E também em outros lugares. E aí eu fui convidada para participar de uma exposição que era a Mata Atlântica. Então eu também coloquei nas minhas obras o plantio de árvores e como incentivo, né, para as áreas devastadas. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu comecei assim, né, do básico, uma coisa assim que vinha do meu interior, sabe? Não foi nada que eu falei, isso existe, é um estilo que me agrada. Não, eu comecei a pintar por mim mesma e depois que eu descobri que era um estilo. E assim, o fato de começar tão ali de baixo, né, tão que eu achava que eu não tinha jeito para pintura, que eu não sabia, não tinha muito jeito, né, na verdade, e consegui fazer, né, essas exposições que as coisas foram acontecendo, sabe, os convites foram vindo, né, então eu me sinto muito privilegiada de conseguir ir, né, pelo mundo afora, mostrar minha arte. Eu tive a oportunidade de ir para a França também, fiz uma exposição muito bacana lá, e a última eu fui para a Itália, numa galeria que pertence ao Vaticano, e fiz o lançamento, além da pintura, fiz o lançamento do livro que eu ilustrei. Foi bem legal, e assim eu me sinto privilegiada da minha arte ter atravessado aí as fronteiras e chegado, né, onde chegou. E que venham mais, né? Estou pronta. Cenas de Eliette na cozinha. Na varanda diante do jardim e no ateliê. Ela conversa e sorri. Selecionados. Direção e roteiro, Maura Âmbar. Direção de fotografia e montagem, Elaine Ronzella Âmbar. Produção, Tomás Cajueiro. Audiodescrição, Cristina Kenny e Ednilson Sacramento. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, 2024.